Infância para nós? Tá. Tá bom. Queridos, como eu já antecipei para vocês, essa é a minha irmã mais velha das mulheres. Então, ela é um ano mais nova que eu, e eu já falei para a igreja, alguns aqui ainda não sabiam disso, né? Mas eu já disse para a igreja que vocês são frutos dela. Aleluia. Por quê? Porque ela é a precursora do evangelho na minha casa. Então, através da vida dela, virou-se uma chave da minha casa, do reino das trevas para o reino do Filho, do amor de Deus. Porque nós deixamos de ser espíritas e nos tornamos cristãos. Através de intercessões, de oração. Então, ela foi a precursora de tudo isso. Então, eu quero te mostrar isso aqui, né? Porque às vezes não vê, né, irmão? A gente tende a ser muito pontual, né, irmão? O nosso olhar ele é muito minúsculo quando pensamos na perspectiva de Deus, né? Porque nós mal conseguimos ver o que está à nossa frente, mas jamais imaginamos aquilo que pode acontecer posterior às nossas vidas. Então, essa igreja é fruto dela. Por quê? Porque ela foi aqui, apresentou Jesus para todos nós. Né? Então, eu quero aqui valorizar isso. Né? Hoje, literalmente, é o aniversário da igreja e eu quis que ela pudesse vir isso aqui para que pudesse remir, ser valorizada, ser honrada por tudo isso. Amém, queridos? Então, eu quero te dizer, pastor Elzanira, para mim, mana, né, irmão? Para mim é mana. Então, a mana é a que plantou essa semente. A mana é a que eu já falei muitas vezes aqui com vocês, né? Eu acordava ainda, né, nas minhas noiadas lá, empingaiado ainda, e eu acordava aquela falação, tudo escuro. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Que voz é isso? Meu pai era muito abusivo. Eu falei, gente, será que meu pai está brigando com alguém? Aí eu abri a porta do quarto dela, estava tudo escuro, e ela lá, e eu ainda debochava. Né? E eu falava, meu Deus do céu, Deus realmente dá uma tijolada na sua cabeça. 3 horas da manhã, você é igual doido andando para lá e para cá, no quarto. Né? Eu brincava com eles, né? Assim, quando ela saía para a igreja, irmão, isso é tudo brincadeira mais séria, né? Assim, é aquele que espeta, né? Às vezes ela saía no boiadinho que ela tinha velho lá, e eu falava, mas, você está levando sua carteira? Aí, para você entender, às vezes parava o carro, abria a bolsa, está aqui, eu falei, porque sem carteira o pastor não vai deixar sentar na igreja, não. Né? E ela, menino, isso aí. Mal sabia eu que anos depois eu seria um pastor. E para a honra e glória do Senhor, né? Esse ano que passou, né, foi ano que passou, né, a consagração dela, né, me tornei pastor antes dela. Mas o pastoreio, irmão, não está num título. Amém, queridos? Está realmente, né, na entrega, né, e eu quero honrá-la aqui, valorizar, viu? Pastora Elzanira. Mana, depois que desligar o microfone, eu volto a chamá-la de Mana. Perdão, ali, pastor Paulo, esposo dela, né, aquele cidadão ali, quase que da minha altura. Glória a Deus, que bênção receber você aqui. Me deu isso aqui. Isso aí Melhor é para isso, não? você. Ah, Não, porque aí vai sair lá, ó. tá. Vai sair lá. Tô aprendendo. Se passar do tempo, dá choque. Tô aprendendo. Boa noite, igreja. É uma honra estar aqui. E ele está contando isso. Eu não lembro de nada disso, irmão. Não lembro. Mas hoje eu estava no meu serviço ainda meditando, né, na palavra, pensando aqui, e eu pensei assim, Deus, que coisa doida. Nunca na minha vida eu podia imaginar que um dia eu ia vir pregar na igreja do Binha, meu irmão, pastor Kleber. E eu, pastor Elzanira, falei, Senhor, o que é isso? Nunca na minha vida. Mas Deus, Ele é fiel, querida. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Porque Ele é fiel demais. Nossa, meu Deus.
Amém. Então vamos andar rápido aqui. Eu quero compartilhar com a igreja aquilo que Deus colocou no meu coração para ministrar para vocês aqui. E eu quero falar um pouco do meu testemunho, né? E também quero falar aquilo que Deus trouxe no meu coração para compartilhar com vocês aqui. O tema da minha palavra é a Igreja Gloriosa do Senhor Jesus. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Então, coloca para mim, por favor, 1 Coríntios 2. Pode ser, põe aí na sua versão, meu irmão me falou aqui, mas eu uso aqui James. 1 Coríntios, capítulo 2. Deixa eu abrir aqui na minha também. A partir do versículo 1. Ah, já fui aqui. Então vamos lá. Eu, irmãos, aqui está falando do apóstolo Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou sabedoria. Próximo. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiassem em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Glória a Deus por essa palavra. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele está falando aqui com a igreja de Corinto. E essa igreja, ela passava por alguns problemas, como, né, todas as igrejas. Problema de imaturidade espiritual, divisão, contendas entre os irmãos. Então, o apóstolo Paulo, ele foi àquela igreja para adverti-la, porque ela estava passando por algumas dificuldades, algumas circunstâncias problemáticas, como na nossa, né? Como as igrejas atual. Mas eu não vim aqui falar dos problemas daquela igreja. Eu vim aqui trazer a solução, amém? Eu vim aqui trazer o que Deus pode fazer para mudar toda essa situação. No versículo 4, o apóstolo Paulo está falando que ele não foi até aquela igreja apenas com palavras bonitas, com o discurso maravilhoso, enfático. Ele não foi lá para demonstrar o quanto ele era culto, muito pelo contrário. Ele falou assim: eu não quero saber de nada disso, eu me desfiz dessas coisas. Mas eu vim, coloca o versículo 4 para mim, por favor, novamente. Ele falou assim: eu vim aqui, a minha palavra não consistir em linguagens persuasivas e de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder de Deus. Ele falou assim: eu estou vindo aqui no poder de Deus falar com vocês, no Espírito de Deus. Para quê? Para que a nossa fé não se apoie em sabedoria humana. Não se apoie somente naquilo que eu vejo, aquilo que eu acho. Eu me converti, queridos, aos 17 anos. Muito tempo já se passou. E, como meu irmão falou, eu sou a segunda de 4 irmãos. Ele
Pois sou eu, Carla, e a minha irmã caçula, a Julimara, que não está aqui. E nós viemos de uma família misturada de tudo. Um pouco era católico, um pouco era espírita, e era aquela confusão, e ao mesmo tempo ninguém era nada. Era desse jeito. Até que um dia uma prima me convidou para visitar a igreja dela, a igreja chamava Igreja Peniel. E eu fui. Fui na igreja, fui indo, fui gostando, fui ficando. E hoje, nessa noite, eu quero falar sobre essa igreja gloriosa do Senhor Jesus, que eu aprendi a amar. O Jesus que eu aprendi a amar. Porque já se passaram muitos anos, 42 anos se passaram. E o que eu consigo ver é que muitas vezes a igreja, ela vem tentando ficar moderna, ela vem tentando se adequar. Ah, mas nós precisamos acompanhar a tendência, nós precisamos buscar estratégias para como que eu vou evangelizar, como que eu vou pregar, estratégias são importantes. E nós esquecemos do Espírito Santo. Nós falamos assim, Espírito Santo, fica aí, eu tenho uma estratégia que vai assim, arrebentar. Com o passar dos anos, nós vamos avançando e achando que nós podemos tudo e nós sabemos tudo. E nós não precisamos consultar o Senhor Jesus. E nem depender do Espírito Santo de Deus. Não que isso seja errado, querido. Mas eu não posso ficar só olhando para isso. Agora a tendência é colocar aquelas fumaça e tem que sair um vapor e aí o povo vai entrar no espírito. Não, querido. A gente pode até fazer isso, mas não é isso que faz com que a pessoa permaneça, com que ela converta, com que ela tenha uma experiência com o Senhor Jesus. Como eu falei, a igreja onde eu nasci, os cultos eram pela manhã, muito cedo. Eu acho que eram umas 9 horas. E antes do culto, tinha a escola dominical, que hoje nós chamamos de escola bíblica, ciclo bíblico, né? Era a escola dominical. Quem ia nessa escola? Quem queria ir. Quem tinha necessidade de aprender mais, quem tinha sede de Deus, quem queria conhecer a palavra de Deus. Nós fazíamos culto na praça, a igreja era lá no Carlos Prates, perto lá da rodoviária lá para cima. Nós fazíamos culto na Praça 7, evangelizávamos, íamos a pé lá para a igreja. Porque a igreja que eu me converti, ela era uma igreja missionária. Era uma igreja que pregava muito, né? Falava sobre salvação. Havia uma necessidade, né, na vida do pastor que estava ali à frente em enviar pessoas. Era uma igreja missionária. E todos os cultos, querido, que nós fazíamos, sempre tinha gente doida. Sempre tinha um, né, meio doidão. Sempre tinha um endemoniado. Sempre tinha um gritando. Por quê? Porque quando nós trazíamos, às vezes, da praça mesmo com essas pessoas, e que elas entravam ali na igreja, o poder de Deus estava ali. E onde o poder de Deus está, o demônio não consegue ficar. Não fica. Ele não dá conta, porque a presença de Deus, ela denuncia a Satanás. E havia tudo isso. Nós tínhamos pastor que ministrava, eu cantava no coral, foi o meu primeiro ministério, cantava no coral da igreja. E
tudo isso acontecia conforme Deus conduzia. Havia, sim, essa liturgia, nós vamos fazer isso, aquilo, mas às vezes mudava tudo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, ele tinha liberdade de agir e fazer na vida de cada um. E como eu falei para vocês, eu tinha 17 anos. Eu era nova demais, era adolescente. Mas eu tinha necessidade no meu coração de conhecer a Deus, de buscar a Deus. E eu pegava 4 ônibus para ir na igreja. Pegava 2 para ir e 2 para voltar. E hoje, querido, nós temos muitas facilidades. Nós temos carro, né? Fiquei mais velha, adquiri um carro. Hoje nós temos isso aqui, ó, WhatsApp, que em menos de 5 minutos eu mando mensagem para 30 pessoas. O culto, né? Eu mando, ó, para todo mundo. E isso é um recurso, querido? É. Mas, na minha época, não tinha isso, não. Não tinha um líder ligando para você 2 dias antes e falando, querido, tem culto depois da manhã. Ó, o culto é amanhã, você está lembrado, né? Quem recebe esse tipo de ligação? Levanta a mão, gente, que eu mando. Às vezes não me responde, mas eu mando sim mesmo. Mas, na minha época, não existia isso, querido. Eu ia para o culto porque eu queria ir. Eu ia para o culto porque eu entendi o que foi ministrado ali. E eu tinha necessidade de conhecer e ser tocado pelo Senhor Jesus. Porque o que me faz receber de Deus é a sede que eu tenho por Ele. O que me faz conhecer a Deus é a sede de conhecê-lo. Igual ele falou, né, que eu ficava orando mesmo. Eu acordava de madrugada, não sabia que orava alto. Meu pai, uma vez, eu comprei um monte de Bíblia, né, de estudo, pus lá na mesa, assim, abri. E eu gostava muito de fazer resumo da Bíblia. Por exemplo, pegava o livro de Efésios, aí eu falava assim, essa tradução aqui, né, a árabe fala isso, a outra fala isso, e eu ia copiando aquilo tudo. E juntava tudo, fazia aqueles isso tudo. Aí um dia meu pai passou e falou assim, minha filha, você vai ficar doida. Ai. Eu falei, não, pai, eu estou estudando aqui. Por quê? Porque eu queria Deus, querido. E eu não consigo entender. Porque as pessoas falam assim, nossa, eu quero Jesus, eu amo Jesus, mas nunca lê um versículo da Bíblia. Não sabe falar um versículo de cor. Quantos versículos você sabe de cor? Se falar, não. Não vou mandar ninguém levantar a mão. Aí no seu coração, se eu falar assim, fala 5 versículos, você fala de cor, irmão, né? Nem o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vale, não. Nem Jesus chorou. Porque está na Bíblia isso. Isso não vale. Como que eu amo a Deus se eu não conheço Ele, se eu não sei nada a respeito dEle? E havia cultos, querido, na igreja, que Deus visitava a igreja. E o povo começava a falar em línguas. E o povo caía no poder. E levantava os profetas. E ministrava. E o culto começava às 9, 9h30, não lembro mais, né? Muitos anos. Às vezes, tinha vezes que 1h da tarde não tinha acabado. Porque o povo estava no poder. E quando Deus visita, não tem como você levantar e falar assim, chega Deus, vamos embora para minha casa. E Deus, Ele conduzia, Ele tinha essa liberdade na igreja. E nós precisamos resgatar isso para a nossa vida. Porque senão a gente vem para o culto e a gente fica olhando toda hora no relógio. Não, mas já passou 5 minutos, não vai acabar, não.
e você não consegue prestar atenção, você não consegue ver. Coloca para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e o 15. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, a Bíblia está falando que se eu sou movido pelo Espírito, querido, eu vou enxergar nesse âmbito. Mas aquele que é natural, tudo para ele é na carne. Ele só enxerga aquilo que os olhos dele conseguem ver. Vocês estão entendendo? E quando o apóstolo Paulo foi lá na igreja de Corinto, quando eu mostrei aqui para vocês, ele falou, né, que estava indo no poder da palavra do Espírito. Ele estava falando daquilo que ele vivenciou. Porque ele foi na igreja como Paulo, mas ele era Saulo. Antes de ser o apóstolo Paulo, ele foi Saulo. Coloca aí para mim, por favor, Atos, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Atos 9. Vou contar aqui o que estava acontecendo. O apóstolo Paulo, ele estava indo atrás dos discípulos de Jesus, atrás dos cristãos, para perseguir a igreja, né? Porque ele perseguia a igreja. Só que um dia, ele indo atrás das pessoas, né, dos cristãos, vou ler aqui para vocês. Nossa, depois que eu fiz a cirurgia, minha mão não funciona direito, não. Misericórdia. Então, vamos lá. Atos 9, quero ler do versículo, a partir do versículo 1. Saulo era o apóstolo Paulo. Respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote próximo e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguém que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem preso para Jerusalém. 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele estava indo atrás das pessoas que serviam Jesus. Saulo ali era um homem muito culto, ele sabia a Bíblia toda, de ponta a ponta, mas era só letra, querido. Ele tinha a letra, a palavra escrita, e isso não acrescenta nada para ninguém. Aí eu tenho 3 cursos de teologia. Amém, querido. Mas você tem o Espírito Santo fluindo? Porque se não tem, você pode ter 10. Que nada vai acontecer. Porque a letra não resolve muita coisa, não. E ele teve esse encontro. E aqui no versículo 4, ele fala: por que me persegue? Ele escutou essa voz. Aí no versículo 5 fala assim: e perguntou-lhe: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo ali, ele teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E a vida dele, querido, mudou. Paulo escreveu 3 livros do Novo Testamento. Isso tirando Hebreus, que não é confirmado ainda dele. Como é que pode um negócio desse? Um homem que perseguia, que não sabia nada.
ele foi transformado porque ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. E ele, vamos ler aqui só para vocês entenderem, versículo 6. 9:6. Versículo 6. Quem está lá na MIT? Qualquer coisa eu leio aqui, acho que é porque o pessoal saiu, não tem problema não. 6. E ele tremendo... tá. 9. 6, isso mesmo. E ele, tremendo e atônito, disse: entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. 7. E seus companheiros de viagem pararam emudecido, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. 8. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. 9. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Saulo teve que ser guiado porque ele ficou cego. E ele fez o quê? Jejuou. Fala para o irmão do seu lado. Jejum, irmão. Ora, irmão. E quantos dias que ele fez isso? 3 dias. 3 dias de jejum, querido. Ele quebra decreto. Esther fez isso pelo povo dele. Ela falou, eu vou ficar 3 dias sem comer, todo mundo também. E mudou o decreto. Você tem um decreto de morte sobre a sua vida? Jejua 3 dias, querido, e ora, que ele vai cair por terra. Em nome do Senhor Jesus. Amém? E ele ficou ali 3 dias orando, jejuando, buscando a Deus, porque ele viu que ele sabia muita coisa, mas não servia para nada. Não servia para nada. E aí Deus chamou o servo dele, né, para poder ir lá ajudá-lo. E está lá no versículo, põe o versículo 11 para mim, por favor. Estamos em 9, Atos 9, versículo 11. Deus manda a Ananias, então o Senhor lhe ordenou para Ananias: dispõe-te, vai-te à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias. Ele pôs as mãos para que recuperasse as vistas. Deus falou com ele: vai lá, ora para ele ser restaurado. Aí o que Ananias fala com Deus aqui naquela visão que ele está tendo? Vou lá, Senhor. Foi isso que ele falou? Falou, Deus, você está doido? Vou lá, não. Você sabe quem que é Saulo? Vamos colocar lá para vocês verem. Versículo 12. Deixa eu ver se eu fiz certo. Ananias vai lá. Eu li o 12. 13, desculpa. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos mais tem feito aos seus santos em Jerusalém próximo? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 15. Deus falou para ele é um escolhido. É todo atrapalhado. O cara é... Tem Saulo aqui do meu lado, aqui, gente. Canta na cadeira ali, 1, 2. Saulo. Com a vida ali, achando que ele estava certo. Mas Deus falou: tenham escolhido ali. E no versículo 16, olha que tremendo, querido. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa noite, querido,
eu vim aqui para falar para vocês o quanto importa vocês sofrerem pelo nome de Jesus. Porque existe um preço a ser pago. O Senhor Jesus morreu na cruz por nós para que nós alcançássemos a salvação. Mas existe um preço a ser pago para a nossa libertação. Como eu falei aqui, quando eu me converti, querido, eu entendi que existia um céu e um inferno. E agora, eu estava indo para o céu, mas toda a minha família estava caminhando para o inferno. Alguns mais rápido, ia mais rápido. Um bocado ia andando. Meu irmão, ele ia correndo. Ele ia correndo. E existe um preço, querido, a ser pago. Porque você precisa pagar um preço de renúncia, de oração, de jejum. Porque tem gente que você prega, parece que a pessoa é mais fácil, né? E o meu irmão, ele era mais assim mesmo. Ele debochava, ria. Como todo mundo, né? Mas a gente em casa, sozinha, é mais difícil, né? Quando a pessoa fica assim. E são os mais perto de casa que fazem isso. E quando eu me converti, vocês acham que automaticamente Jesus entrou na minha vida e me libertou de tudo? E eu falei, não, estou liberta, glória. Não, querido. Quando você vem para o Senhor Jesus, começa um processo de libertação na sua vida. Porque existem tronos na sua vida de medo, de orgulho, de altivez, de dívida, pactos, muitas vezes. Porque quando você vai no centro espírita, a minha mãe gostava demais disso. Não sei se porque gostava, porque a gente tinha uns primos, né, que era espírita, e levou ela. E como eles tinham muito problema, nós tínhamos muitos problemas, assim, em casa, de opressão. Eu me lembro, querido, da minha mãe, não sei se você vai lembrar, a gente era pequenininha, eu devia ter uns 8 anos, 9. Ela acordava a gente gritando e falava, corre, corre. E a gente saía todo mundo correndo, porque meu pai, ele ficava endemoniado. E ele quebrava tudo, querido. E se pegasse a gente, quebrava a gente também. E eu lembro um dia que eu saí correndo, foi todo mundo. Ele passou, minha irmã e eu. E eu não sei por quê, que eu subi a escada assim na casa da minha avó, e eles foram para a rua, os dois. Você lembra disso? Eles foram para a rua, e eu cortei caminho, falei, vou entrar na casa da minha avó. Só que na hora que eu cheguei na porta, eles não estavam lá. Aí eu morri. Aí eu agachei lá no alpendre, né? E falei, Deus, né? A única coisa que eu lembro é Deus. Nessa época eu acho que eu ainda estava indo, nem estava indo para a igreja. Mas foi assim que eu cresci, querido. Com medo. E minha mãe, quanto mais isso acontecia, mais ela ia no centro espírita. Mais ela fazia pactos. Você sabia que o pai fez um pacto lá no Rio, que pulou 7 ondas? Para fechar o porto. Meia-noite, Rio de Janeiro. Estava lá meu pai com a minha mãe. Minha mãe levava. E ele ia, porque ele também não sabia. Pulando a onda para fechar o corpo. Fechou o corpo, querido? Fechou, mas com o demônio lá dentro. Não adiantou nada. Nada. E nós fomos vivendo assim. E quando eu me converto, querido, eu preciso renunciar a tudo isso. Por isso que às vezes a minha vida não rompe. Eu não consigo avançar. Eu falo, não, mas por que eu sou assim? Por que eu tenho esse comportamento? Porque está lá dentro da sua família de origem. E se você não entender, não buscar, não renunciar, não quebrar esses pactos que foram feitos lá, você roda, 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 roda e volta para o mesmo lugar. Porque quando nós nos convertemos, nós não vamos passar assim por um processo de mágica na nossa vida, não. Nós precisamos converter,
Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, daquilo que Deus conquistou para nós e que nós perdemos e que nós não alcançamos por causa que o diabo fica nos oprimindo. E hoje o Senhor me mandou vir aqui para que vocês saibam o quanto você precisa sofrer pelo nome dele. Porque às vezes nós somos caluniados, injuriados, e nós falamos, Deus, você não está vendo, não. Olha, estou sofrendo, estou passando por dificuldade, né? A minha vida financeira às vezes não rompe, Deus, você não está vendo, não. Deus está vendo, querido, Deus não é sério. Deus não é sério. Mas você já se arrependeu? Você já quebrou os pactos que você fez com Mamum? Quando você era lá do mundo? Quando você ia na procissão? Já? Ah, não, isso tem nada a ver, não. Por isso a vida não rompe. Por isso que as coisas não acontecem. Mas Deus falou para Ananias, vai lá, põe a mão sobre Saulo. Vamos lá para o versículo 17? Atos 9, versículo 17? Por favor. Então Ananias foi, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Você pode aplaudir o Senhor? É isso que eu vim fazer aqui, querido. Eu vim orar com toda a humildade do meu coração. Nós, como igreja, para que Deus arranque as escamas dos seus olhos e para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus e do poder dele, porque é isso que vai mudar a sua vida, é isso que vai mudar a sua história. E hoje a igreja precisa voltar. Vou ver a hora aqui. A depender do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos aprender a orar. A orar, orar, orar. E como que eu tenho que orar, gente? Sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Põe para mim, por favor. 1 Tessalonicenses 5,17. Eu já estou encerrando. Vamos lá. O que esse versículo está falando? Ora. Vou falar, resumir para você. Orai sem cessar. Orai sem cessar. Em todo tempo, nós temos que orar. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos buscar, olha lá, ó. Orai sem cessar. Se você não sabe nenhum versículo de cor, comece com esse. Orai sem cessar. Uma frase. Já decorou. Hoje você tem um. Amém? Orai sem cessar. Nós precisamos buscar os dons do Espírito Santo. 1 Coríntios, eu leio muito a Bíblia quando eu estou ministrando, porque é bom que nós vejamos, porque não sou eu que estou falando, é a Bíblia. 1 Coríntios 12, 31. Deixa eles colocarem aqui. O apóstolo Paulo, que está falando. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. O apóstolo Paulo está falando aqui que nós temos que buscar o quê? Os melhores. Orar em línguas. Ah, isso aí é só para a igreja de Atos. Não, querido. Para hoje. Aleluia. Como que você vai ser fortalecido no seu espírito se você não ora em línguas? Porque a Bíblia fala que aquele que ora em línguas, ele edifica. Sim. E o de profecia? Ele edifica a igreja. E os mestres? Onde estão eles? Cadê os mestres dessa igreja? Que estuda a palavra de Deus. Que faz resumo.
que fica doido, resume tudo. Mas na hora que começa a ver bobagem na internet, você fala, isso é mentira. Porque não está escrito lá na Bíblia, não. Sabe por que muitas vezes nós somos enredados, querida, engano? Porque a gente nunca leu a Bíblia. Amo ao Senhor Jesus. Mas nunca li a Bíblia, não. Não tem como não, querido. Não tem como nós vencermos se nós não lermos a palavra de Deus. Amém? Como que eu vou orar pelos enfermos, querido? Sem fé. A fé é um dom, querido. A Bíblia fala isso. E a minha fé, ela precisa ser perfeita. A minha fé precisa atrair o milagre de Deus. Quando eu oro, querido, eu preciso crer naquilo que eu estou orando. Porque é o Espírito Santo que está conduzindo. Eu preciso aprender sobre os dons. Eu preciso ter intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu preciso almejá-lo. Eu preciso desejá-lo. Eu preciso passar tempo com ele. Para ele me ensinar. Vou falar uma coisa aqui que está na Bíblia. Vou mostrar para vocês. Que está. E que é uma experiência que nós estamos vivendo. Eu preciso aprender a mover no espiritual. Eu preciso aprender a mover no mundo espírito. Porque você crê, querido, que você tem o Espírito Santo de Deus e é pelo teu Espírito que Deus comunica com você? Você crê? Então, se você crê, você consegue orar em línguas, você consegue profetizar, você consegue perceber os movimentos no mundo espiritual. E eu estou falando dos anjos do Senhor. Porque sabe por quê, querido? Quando eu estava no processo ainda de libertação da minha casa, não foi um dia, 2 dias que eu passei expulsando demônio do meu pai, não? Quem já expulsou um demônio aqui? Igual pedir para levantar, né? Agora já estou mais assim em casa, vou começar. Não precisa levantar a mão mais, não. Quantos aqui já tiveram a experiência de um demônio apertar seu pescoço, ou a sua mão, ou a sua cabeça? Tá até o pé. Quem aqui, Satanás? Eu estou falando de você ver. Apareceu lá na beirada da sua cama para te mostrar que ele existe? Queridos, já vi um monte de demônio. Aí a pergunta é, se eu via os demônios enquanto eu estava lá, por que eu não posso ver os anjos do Senhor? Que Deus determinou para nos ajudar. Coloca para mim. Ai, meu Deus. A bateria está acabando. Não tem problema não, vou falar aqui. Vai trocar? Eita glória! Nós precisamos aprender a mover no mundo espiritual. Mas eu só consigo isso, querido, quando eu jejuo, quando eu tenho santidade, quando eu busco a Deus. Porque nós somos imperfeitos, queridos. Nós somos imperfeitos, vocês concordam com isso? O apóstolo Paulo também era, mas ele se transformou no apóstolo Paulo. E ele orava, as pessoas eram curadas. A sombra dele, querido, curava. E a Bíblia fala que ele foi levado, né? Lá para o terceiro céu. E ele viu coisas que ele não poderia contar.
E o que a Bíblia fala? Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, isto é, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, como é que eu posso dizer, não, isso não existe, não. Não acredito nisso, não. Então, tira esse versículo da sua Bíblia, irmão. Porque está escrito lá. Sabe qual que é o problema? Você não conhece. Você não teve a experiência. E aí eu acho que não tem. Mas tem, querido. Tem. Vou te mostrar agora. Coloca para mim. Salmo 34:7. Eu corri. Vamos correr para a gente orar. Aleluia! O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Nos livra. É promessa de Deus que os anjos do Senhor vão estar conosco. Salmo 91:11. 91:11. Salmo 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Aleluia! Nós vamos dar ordem aos anjos para que eles nos ajudem. Querido, Deus falou comigo. Eu ministro louvor lá na minha igreja. E Deus falou comigo, todas as vezes que você subir para cantar, vai ter um anjo que vai te ajudar. E ele vai comigo. Por que eu sei que ele vai comigo? Porque ele fala coisas para mim, querido, que eu não sei. Ele me conduz muitas vezes no louvor. E uma vez, eu contei essa experiência até para o bispo Léo, ele vai estar aqui, querido, você não pode perder. Você não pode perder. Se você tem uma enfermidade, venha, Deus vai operar. As pessoas ligaram do louvor e falaram assim, não posso ir, não posso ir, não posso ir, não vou. Eu falei, Senhor, misericórdia. Aí eu fui, tinha eu e o menino que toca, o irmão que toca o violão. E eu subi o louvor assim e falei com ele assim, irmão, vamos dar uma passada aqui, porque hoje somos só nós dois. Falei para ele. Aí o anjo falou assim no meu ouvido, somos dois não, nós somos três, porque eu acabei de cantar. Querido Deus, eu pedi até o rumo. O louvor foi sobrenatural, Deus fez, Deus fez. Mas isso não existe não, Elcio. Tem na Bíblia não. Quem falou para Maria que ela ia engravidar, querido? Deus falou lá no ouvido dela? Põe para mim. Lucas 1:28. Já estou encerrando. Lucas 1:28. Vamos colocar. Quanto mais rápido aqui, mais eu consigo. Lucas. Visto que muitos... Não. Perdão, meu Deus. Lucas 1, versículo 28. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida. O Senhor é contigo. Próximo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. 30. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante do Senhor. Quem falou para ela? Quem falou? O anjo. Que anjo foi esse, querido? 35, põe lá para mim. Respondeu-lhe o anjo, explicou para mim, querido. Quando você aprende a mover no espiritual, Deus manda um anjo dele te falar o que tem que fazer. Maria estava assim, tem jeito disso acontecer? Não, você não está entendendo, eu sou virgem. O anjo descerá, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo.
poder do Altíssimo te envolverá. Querido, o anjo falou tudo para ela. Sentou lá e falou, deixa eu te contar como é que vai ser. Quem que falou isso? O anjo. Foi o anjo. Quem falou? Foi Isabel, que ela ia ficar grávida. O que que Isabel é de Maria? Prima. Lucas 1:19. Coloca para mim, por favor. Lucas 1, versículo 19. Porque primeiro ele foi lá. Ele estava falando para Zacarias. Zacarias estava lá no templo. E o anjo respondeu-lhe o anjo. Põe o 18, por favor. Lucas 1:18. Só para vocês entenderem. Zacarias estava lá no templo, fazendo incenso. E o anjo apareceu para ele. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e fazer-te essas boas novas. O anjo apareceu para ele. E eu poderia te mostrar a Bíblia inteira. O anjo falando para Daniel. Daniel, homem muito amado. Por que eu vim aqui? Ele foi lá por quê? Por quê, gente? O que Daniel estava fazendo? Orando. Orando há quanto tempo? 21 dias. No último dia, quem que apareceu para ele? O anjo. Falou, eu vim. Mas eu vim só porque você está fazendo o quê? Orando e jejuando. Então eu estou lá na minha casa sem fazer nada, não venho nos cultos, não faço nada. E vou querer ver o anjo. Vai não, querido. Vai não. Porque tem um preço a ser pago. E essa geração, querido, precisa disso. Essa geração precisa do poder de Deus. Porque quando você orar e o demônio manifestar, as pessoas vão crer. Quando você orar e as pessoas forem curadas, as pessoas vão crer. Quando você for orar por uma pessoa e você falar para ela só aquilo que ela sabe, e falou para Deus dentro do quarto dela, ela vai crer. Ela vai falar, como é que ele sabe disso? Como que sabe? Porque o anjo está, ó, falando aqui, tudo para você. Porque ele vem com uma palavra dos céus. Amém, queridos? E nessa noite, nós vamos orar por isso aqui. Eu estou te falando de algo que eu estou vivendo, que é uma coisa sobrenatural. E se eu vi os demônios, agora que eu quero ver os anjos mesmo, querido. Agora que eu preciso mesmo. E ele vem e ele fala aquilo que Deus tem para você. Ah, mas eu não consigo crer nisso não. Se você lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Leia a palavra de Deus. Nós precisamos buscar com zelo os melhores dons. Não adianta só eu vir ao culto, querido. As pessoas, elas precisam ser tocadas. Elas precisam ver Deus na sua vida. Aí elas vão ser atraídas para a igreja. A sua família vai ser atraída para a presença de Deus. Mas como a sua família vai ser atraída, querido, se você não consegue demonstrar o poder de Deus? Coisa mais difícil na vida é você dar testemunho dentro de casa. Porque as pessoas conhecem quem você é. Mas é lá que você precisa ser santo. É lá que você precisa andar a segunda milha. É lá que você tem que deixar a capa. Amém? E Deus me mandou aqui essa noite com essa missão de falar para cada um de vocês o quanto importa sofrer pelo nome de Jesus. Porque nós não queremos abrir mão muitas vezes de nada, do nosso conforto, da nossa razão. Nós não queremos nos submeter à autoridade, à palavra de Deus. E isso, querido, não transforma as nossas vidas. Isso não sara as pessoas. Amém? Deus quer levantar profetas aqui nessa noite. Deus quer levantar mestres, intercessores.
Deus quer levantar intercessores. Essa geração precisa de gente que ora, querido, que tem prazer na oração. E aí, os anjos do Senhor virão e vão acompanhar vocês. Eles vieram aqui conosco. Estão aqui. Ah, mas eu não consigo ver. Esse é o momento, querido. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Peça ao Senhor para vê-los. Nessa noite, Deus me mandou vir aqui para arrancar as escamas dos seus olhos. E aqueles que creem vão receber. Aqueles que creem vão receber. Amém? Eu quero chamar os tangedores aqui, os levitas do Senhor. Eu quero pedir a você para ficar de pé. Me perdoe, extrapolei aqui um tempinho, o tempo. E eu quero convidar você a fechar seus olhos. Querido, esse é o seu momento. É o seu momento. Seu com Deus. Eu queria cantar o Primeira Essência. Pode ser? Pode ser no ar? No ar. Aí vocês me ajudam aí a conduzir. Ele canta lá, Shuriandaras. Começa a falar palavras de adoração ao Senhor, querido. Comece a falar palavras de adoração ao Senhor. Comece a desejar nessa noite. Começa a falar o tanto que você precisa dele. O tanto que você precisa dele. O meu jardim branqueia abre meu coração. Minhas raízes com minhas Lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam pelo amor. Não quero me deixar. Só pra te adorar. eu quero convidar você que deseja ser cheio do Espírito Santo para vir para o altar. Você que quer ser renovado nessa noite. Você que quer receber os dons do Senhor. Os dons para profetizar. Os dons para fazer milagres no nome dEle. Os dons para que suas vistas sejam abertas. Para que os seus olhos possam enxergar diferente. Para que os seus olhos possam ver o sobrenatural do Senhor. Então começa a buscar a presença de Deus agora. Começa a declarar. Começa a declarar. Espírito Santo de Deus. Meu amigo Espírito Santo. Sobre a tua igreja.
Senhor, não quero que teu nome eu não vivo. Porque eu filho amém.